Oi pessoal, é um prazer estar falando com vocês de novo, agora com a garganta praticamente zero bala. Eu estou muito feliz com isso, então vamos comemorar contando o maior segredo da humanidade, que é a respeito da origem do homem. E eu vou contar isso por capítulos, porque é uma história longa, muito interessante e pesada, com certeza. Tá? Imagina o seguinte: nos museus do mundo inteiro existem tabuletas de argila. Acho que só no Brasil não tem, né? Existem tabuletas de argila com a linguagem suméria, aquela linguagem cuneiforme. Nada mais é que a primeira linguagem escrita do planeta Terra que a gente descobriu, né? E de uma civilização que tem seus traços, né? E uma pessoa estudou 40 anos essas tabuletas. O cara começou a decifrar essas tabuletas. O nome desse senhor é Zecharia Sitchin. Um homem fantástico, infelizmente faleceu em 2012. Foi uma perda violenta para todo mundo da comunidade científica, porque o cara era demais. Para vocês terem ideia, quando ele faleceu, ele já estava como consultor da NASA. Tá? Então, a NASA não dá ponto sem nó. Em cada coisa que ela manda para o espaço tem um objetivo muito definido. E o Zecharia Sitchin foi o cara que traduziu coisa do passado, que muito interessou a NASA. Olha que interessante. Não é brincadeira, né? E aí, o Zecharia, ele começou a traduzir essas tabuletas de argila. Ele começou a perceber que aquilo eram capítulos, cara. Começou a perceber que existia uma sequência, como se fossem páginas de um jornal. Área de política, área de ciência, área de economia, área militar. E ele percebeu que basicamente aquilo era um relatório militar. Existem muitas tabuletas espalhadas no mundo, mas uma que impressionou ele era um relatório militar de um oficial. E aí tem ele, por ordem dele, ele mandou escrever e um escriba foi escrevendo isso aí. E a gente tem as tabuletas de argila que eram feitas por um processo muito interessante. Imagina uma garrafa de Coca-Cola, de cobre, com as letrinhas em alto relevo. Passa ela no barro, corta o barro na posição de uma folha de caderno, põe para secar, pronto, está pronta a página. É uma tipografia muito diferente, né? Por rolo, né? Você vai rolando, é o que o mimeógrafo fazia antigamente, né? Hoje em dia já não tem mais mimeógrafo, não tem mais nada disso, mas é muito funcional isso aí. Você imprime a imagem só de rolar o rolo no barro. Beleza? O Zecharia começou a traduzir esses textos sumérios, e aí dizia lá o seguinte, na tradução. Eu vou resumir bem essa história, tá? Existem livros e livros para isso aí. Mas era um senhor falando de um planeta chamado Nibiru. Esse planeta teve uma guerra entre o norte e o sul. Um jogou bombas muito fortes um no outro. O que aconteceu nessa guerra foi que eles queimaram a atmosfera deles. Não havia mais proteção para os raios solares. A tradução dos textos mostrou que esse planeta pertencia e pertence ao nosso sistema solar. E essa pessoa que mandou escrever era um dos comandantes da missão para tentar salvar o planeta Nibiru. Salvar do quê? Essa é a pergunta. Vamos para o próximo capítulo. Capítulo 2 da história da humanidade. O maior segredo já montado. Esse comandante chamado Enlil e o outro comandante chamava-se Enki. São dois caras desse planeta chamado Nibiru. Eles tinham a missão de tentar arrumar ouro. Por que ouro? Porque foi o único método que os cientistas do planeta Nibiru descobriram que seria possível, ao se ionizar a atmosfera, passando isso, ionizando a atmosfera, imaginamos que para tal fim tem que ser algo com algum veículo voador, né? Não tem como ionizar a atmosfera só tacando foguetinho. Em larga escala você tem que fazer com veículo voador. Quer dizer, tem tecnologia para isso. E esses caras, eles tiveram a missão de achar ouro para ionizar a atmosfera. Por quê? Na órbita
que Nibiru faz no nosso Sol, que é uma órbita muito elíptica. O que significa isso? Ela tem uma parte que ela fica muito distante do Sol e de repente ela está muito perto do Sol. Quando chega muito perto, no verão deles, literalmente o planeta torra. E aí eles tinham que evitar isso aí. Como a translação demora 3.600 anos nossos, um ano deles é 3.600 anos nossos. Imagina. Então eles tinham um tempo suficiente para tentar pegar ouro. E aí descobriram, no 7º planeta, a Terra. Aí você fala, mas a Terra não é o 7º planeta. Não, não é. Do jeito que a gente conta, não. Da esquerda para a direita, a gente conta a partir do Sol, e a Terra é o terceiro orbe, né? Se a gente pensar, tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Terceiro. Eles contam de fora para dentro, porque o ponto de vista deles é de Nibiru, que é depois de Netuno. Depois de Netuno e Plutão, né? Então, contando, você vai ver que vai dar 7 planetas. Muito interessante, cara. Esses caras, eles vieram para cá, mas eles não podiam vir diretamente. Então, eles fizeram uma base no 6º planeta, que é Marte. Daí que tem algumas coisas muito semelhantes em Marte aqui, né? Já falamos de pirâmide. Tem numa lua de Marte, tem um obelisco. Meu Deus do céu, né? As estradas que tem em uma das luas de Marte. Marte tem pirâmide de 5 faces, pirâmide de 4 faces, a face da região de Sidônia, e aí vai. Então isso explicaria o que tem isso aí lá, e eles lá fizeram um pit stop, para poder chegar na Terra. E chegando na Terra, quando eles vieram para cá, o relatório diz que era um terror para eles. Porque eles começavam a trabalhar, já escurecia, depois amanhecia, já escurecia, amanhecia de novo. Isto é, o ciclo biológico desses caras era completamente diferente do nosso. A gente fica cansado. Em 24 horas a gente tem que descansar 8, pelo menos. E eles não, eles continuavam trabalhando, porque o dia deles, a rotação de Nibiru, demora muito mais do que a da Terra. Cara, quando eles vieram para cá, eles disseram que isso aqui era muito gelado e muito pantanoso, tudo alagadiço. Então, eles eram um horror, eles tiveram que drenar os lugares. Então tem várias tabuletas falando como que eles drenaram. Onde eles montaram a primeira base chama Edim. Primeiro lugar onde o Senhor fez Adão. Jardim do Éden. Não é coincidência esses nomes. E aí, depois a gente fala de Adão. E aí esses caras vieram aqui e começaram a minerar. Capítulo 3, Origem do Homem. Quando começaram a minerar, no estudo deles, do planeta, eles viram que o planeta era 3/4 de água, 1/4 de terra. Então, o que eles resolveram? Minerar a água. E começaram a minerar o Oceano Pacífico e o Atlântico. Um deles viu que aquilo lá estava muito ineficiente. Existe íons de ouro na água do mar? Lógico que tem, mas é muito pouco. E aí, no estudo dos terrenos, eles descobriram que valeria a pena minerar a terra. E aí começaram a explorar os subterrâneos. Um dos continentes ao qual eles descrevem como Absu, que seria a África, foi o que mais apresentou ouro. E ali eles começaram a tirar grandes cotas de ouro. E começaram a pedir mais gente para trabalhar. A raça deles, eles se auto-intitulam os Anunnaki. Anunnaki, oriundos de Nibiru. Lá eles vivem uma monarquia. E essa monarquia, Enki e Enlil, são filhos do rei chamado Anu. Vocês vão ver quanta coincidência existe por causa disso. Esses caras começaram a minerar e a tirar ouro e mandar em grandes cotas para Nibiru. Só que Nibiru tinha que estar próximo da Terra. Então demora 3.600 anos para passar pela Terra. No momento que chegava próximo, eles faziam esse salto, que é menos arriscado. Não tem que passar por cinturão de asteroides, esse tipo de coisa. E levavam as cotas de ouro. Entretanto, Anu deu a ordem para pegar mais ouro. E mandou mais Anunnakis descerem aqui. Começaram a trabalhar.
Os Anunnakis que trabalhavam no subterrâneo começaram a se revoltar. Por quê? Primeiro que o Sol daqui, o Sol na Terra, é muito mais intenso do que o Sol que eles pegavam em Nibiru, excetuando-se o momento de verão deles. No momento que eles estavam trabalhando, que nem louco, eles estavam sendo extenuados, não só pelo nosso Sol, mas também pela gravidade da Terra em relação ao Sol. Então começou a judiar da parte biológica dos caras. Enfim, uma revolta, um motim aconteceu. E os caras não quiseram mais trabalhar tirando ouro. Mandaram o Enlil e o Enki se virar. Falaram, você se vira para tentar fazer um trabalhador primitivo. Eles já tinham observado que existia na Terra um bípede, que na época provavelmente devia ser dos australopitecos, e eles notaram que existiria a possibilidade de hibridação. E começaram a tentar hibridar. Pegaram a genética deles, misturava com esses híbridos originais, né, nativos da Terra, e começou a criar monstruosidades. Pior, criava seres monstros e criava, infelizmente, monstros inférteis, né? Ou felizmente. E não conseguiam resolver isso. Até que uma cientista dos Anunnaki, chamada Ninharsag, ela teve a pachorra de falar, mistura e coloca no meu ventre. E assim fizeram, gente. E assim se gerou o primeiro ser, a imagem e semelhança dos Anunnaki, que foi chamado na língua suméria de Adamo. Adamo. Olha que louco, que a gente conhece por Adão. A tradução que foi um pedaço da costeleta de Adão para gerar Eva, não tem nada a ver. Em sumério tem toda a explicação e está lá no livro, vale a pena ler esses livros. Quais livros? Gênese Revisitada, de Zacarias Sitchin, O 12º Planeta, de Zacarias Sitchin. Leia, porque até hoje não conseguiram refutar uma só das coisas que o Zacarias colocou lá. Foi tão forte as evidências que a NASA contratou ele. Cara, é demais. Vamos para a quarta etapa, a origem do homem. Adão. Criaram ele a imagem e semelhança e começaram a escrever a respeito, porque o Adão ele conseguiu durar 960 anos. 960 anos. E quando fizeram as fêmeas, havia o cruzamento, só que cada linhagem do Adão durava um pouquinho menos. Era como se perdesse a genética. Muito interessante. Se fosse meio sangue, durava um pouquinho menos. 1/4 de sangue, menos ainda. E aí vai. Olha que louco isso. E para o Adão, eles consideravam os Anunnaki imortais. Por quê? Porque Anu, o rei dos Anunnaki, dava ordem para os legítimos sucessores do trono a escolherem, entre outros Anunnakis, quem seriam os líderes de regiões da Terra. E esses líderes governavam 1, 2, 3, 4, 10 anos dos anos de Nibiru. Isto é, 10 anos dá 36 mil anos. Para um humano normal, o cara é imortal. Para eles eram 10 anos de trabalho, só isso. Esses caras eram um pouco maiores em estatura. Eu não sei falar precisamente quanto, mas na tecnologia deles, na medicina deles e na longevidade deles, nós, os Homo sapiens, considerávamos todos eles como imortais. Sempre foi feito um conselho de 12 dos Anunnaki, dos imortais, para estar regendo a política da Terra de retirada de ouro daqui, através dos trabalhadores braçais feitos por eles, os Homo sapiens. Esses trabalhadores braçais eram também chamados de Lulus, trabalhadores, que é a tradução. Até hoje a gente tem um negócio que a gente chama uma raça de cachorro de Lulu da Pomerânia. Antigamente os caras falavam, aquela menina lá faz o cara de Lulu, né? O cara só é um acompanhante. Então a gente mantém isso. Os Anunnaki inseriram também outra forma de separar as coisas. Eles utilizam todo o método sexagemal. O que é isso, cara? Eles colocam de 0 a 60 as coisas para contar.
A gente é decimal ou centesimal, né? Muito interessante. E eles não, eles fazem tudo de 0 a 60. Então, meridianos da Terra foram divididos em 30 em 30 graus, quer dizer, todos múltiplos. 180 graus do hemisfério, um hemisfério a 180 graus é deles. 360 graus, múltiplo de 60. Tudo isso eles criaram. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Um minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Eles criaram esse sistema que a gente tem até hoje. Aliás, a gente escreve ano em comemoração à vinda de Anu, o rei deles. Cara, esses caras governaram a gente por muito tempo. E eles escolhiam depois quem seriam os homens. Na China antiga, se você for estudar, você vai ver que tinha determinado momento que eles chamam de dinastias lendárias. Que é assim, um governante ficava sempre múltiplo de 60. 36 mil anos, 18 mil anos no poder. Eles falavam que são os governantes imortais. Eram Anunnakis. Depois entrou a linhagem dos homens para governar. Tá? Então aí começou a durar muito menos, 70 anos, 60 anos. Mesmo assim, a nossa linhagem, se você pegar na própria Bíblia, a Gênese da Bíblia é metade das histórias dos Sumérios. Aliás, a Gênese é uma cópia sem vergonha da epopeia de Gilgamesh, que é o herói sumério, um herói que saiu da Terra e foi conhecer os imortais. Ele descreve tudo que ele viu. Muito legal, cara. E, putz, é impressionante, cara. Você vai pegar a linhagem de Adão, você tem Enoque. Enoque, ele viveu até 360 anos aqui, e depois ele falou, estou indo embora, deixei 365 livros escritos de toda a ciência dos imortais para vocês, para os filhos, ele falou isso, né? Divulguem para a humanidade. Ele foi embora para a terra dos caras. E, infelizmente, a Igreja Católica queimou 363 livros de Enoque. Sobrou o livro dos vigilantes de Enoque, que é raríssimo, e tem um outro que não me lembro agora. Eu sei que... quem que é o Enoque, né? O Enoque é o avô do Noé. O pai do Noé, o Lameque, ele ainda conta da conversa que ele tinha com os anjos, né? Que eles chamam de anjo, mas é mensageiro, né? Com os caras que vinham do céu, conversava com ele, tanto que o Lameque quis matar a mulher dele quando ele viu o Noé. Ele falou, meu filho é branco, meu filho tem um olho claro, como assim? Esse filho não é meu. E aí falaram para ele, a gente ajudou a melhorar o seu filho. Engenharia genética, né? Então, é uma coisa impressionante. Esses caras, eles mudaram muita coisa. Eles já sabiam do pi, eles já sabiam do número neberiano, eles sabiam distâncias, todas as distâncias entre os planetas. Eles sabiam a temperatura dos planetas. Tudo isso escrito em tabuletas de barro, de 6 mil anos de idade, expostas há mais de 100 anos, para todo mundo olhar e falar, olha que tabuleta bonitinha de barro, e não tem ideia o que está escrito lá. Esses caras dominaram de tal forma que nós até hoje guardamos o ouro. Esse é o mais impressionante. Vamos voltar já. Capítulo 5, a origem da humanidade, o grande segredo. Por que que nós temos como lastro mundial da moeda corrente o ouro? O ouro é um metal maravilhoso, gente, um condutor de primeira. Para vocês terem ideia, o ouro protege dos raios UVB, UVA, e o pessoal passa isso nas janelas dos ônibus espaciais, nas janelas que tem lá na Estação Internacional. No capacete dos astronautas tem aquele visor dourado. Aquilo é uma película de ouro, cara. Pra você ter ideia, se pegar 1 grama de ouro, você estende ele por mais de 100 metros. Muito maleável. E aí os caras, sabe, a NASA usa isso para se proteger, eles estão usando na atmosfera deles. Então a gente foi programado para acumular ouro, para dar para eles. Por isso que o pessoal faz oferenda em ouro numa igreja, oferenda em ouro num templo antigo. Tudo era para os deuses imortais, justamente para os caras conseguirem manter o planeta deles viável à vida. Não é muito louco isso? Cara, é muito louco. Esses caras deixaram muita coisa pra gente, muita coisa mesmo. E não só essa parte sexagemal aí que é fantástica,
a geometria dos caras para fazer pirâmide, esse tipo de coisa. E a forma de eles obterem energia ainda é algo muito estudado, muito discutido. E a gente não sabe ainda se tem desses caras, se eles estão entre nós. Mas para você ter ideia, alguns grandes líderes do passado tinham a incrível estatura de 2,40 metros. Por exemplo, a lenda do rei Arthur. Acharam lá no mosteiro de Gloucesbury, sei lá o nome, Gloucesbury, um negócio assim. Um túmulo com um cara de 2,40 metros dentro. Outro que tem uma coisa fantástica, que é um desenho de um foguete e um cara pilotando, que é o túmulo de Pacal. Esse, eu acho, se eu não me engano, está no México. Também tem um esqueleto de um cara de 2 metros e cacetada dentro. Quem são esses caras que eram líderes dessa estatura, cara? Não é comum na nossa estatura, entendeu? Então, eles eram considerados deuses, né? Então, cara, é muito louco. Quando esses caras virão de novo para pegar ouro? Aliás, quem é que tem a maior reserva de ouro do mundo? Estados Unidos, lá no Fort Knox. E quando esses caras estarão em breve do nosso lado de novo? Em 2060, pela trajetória que o Zecharia Sitchin calculou, esse planeta Nibiru estará com a Terra acessível novamente. E é muito provável que eles venham aqui pedir a parcela deles de ouro. Pedir nada, eles vêm e pegam. Eles vêm e pegam. Não há como batalhar com esses caras. A tecnologia deles Teve uma briga entre eles, uma briga tão feia entre os sucessores do trono, que um jogou bomba atômica no outro, mas eram umas bombas muito fortes, cara. E uma dessas bombas caiu numa cidade lá do Iraque, chama Mohenjo-Daro. E tem radiação até hoje. Vitrificou o chão. Pra você vitrificar o chão, você precisa de uma temperatura bem alta, né? Então tem uns corpinhos lá, todos abraçados no chão. Os caras falam, morreu todo mundo de repente. Foi uma epidemia. Porra, a epidemia vitrificou até a parede da casa dos caras, né? É muito estranho, né? Então, a briga deles era feia. Tomara que eles não briguem com a gente. Tomara que ninguém daqui queira brigar com eles também. É só entregar o ouro e falar, meu, vai com Deus, que vocês vivam, né? Eles vão viver também. Todo mundo tem direito, né? A gente tem ouro, entrega pros caras. A gente não sabe o que fazer mesmo, ficar usando de adorno. Tá? Mas assim, pra vocês terem ideia como foi a prospecção de ouro deles, lá na África do Sul, as grandes empresas que procuram ouro, nos anos 70, quando eles começaram a prospectar ouro, eles entravam nos lugares que já estavam perfurados, cara. E aí os engenheiros de Minas, né, falavam assim, ó, não nos importa o que aconteceu aqui, o importante é que sobrou ouro. E o que sobrou pra gente já é muito. Então você imagina o que eles tiraram. Quando que eles estavam tirando? Eles estavam na época da glaciação. Tá? Foi a primeira chegada deles oficial para minerar aqui. Há 450 mil anos atrás. Faz tempo. E eles estão... para eles não é nada esse tempo. Para eles é ridículo. Para a gente que é bastante tempo. E uma das coisas que eles não conheciam acredite se quiser, cobra. Eles nunca tinham visto cobra. Então eles matavam, apavorado. Só tem na terra cobra. Aliás, tem mais ainda. E coisas que eles trouxeram pra gente, carneiro eles trouxeram pra gente, milho, trigo, cerveja. Pode ver a origem da cerveja, da onde veio. Cara, você começar a ver até as leis, os códigos de leis, é tudo da Suméria. É impressionante. Pra vocês terem ideia, o que nós chamamos de mamãe, a nossa genitora biológica, ou não, né? A genitora, ou quem cuida, eles chamavam de mami, os Anunnaki. Então existem palavras em sumério, que praticamente deve ser da linguagem dos caras de Nibiru, que até hoje se mantém. Tem muito assunto disso, cara, tem muita coisa para falar, o que eu falei é bem resumido, mas olha, dá para discutir muita coisa, tá bom? Um abraço para vocês, se tiver dúvida, manda.